Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão. Dessa vez, nos foi dado um triângulo de vértices ABC, traçada uma bissetriz a partir de A até o ponto D sobre o lado BC, formando um ângulo de 60 graus com esse lado. Foi informado que o lado AB mais o lado AC, a soma deles vale 3 vezes essa bissetriz aí, AD. Está sendo pedido para calcularmos o cosseno desse ângulo. Sugiro que você antes pause e tente resolver para o seu melhor aprendizado. Bem, essa é uma questão que eu já vi muitos bons alunos patinarem nela, né? Mas é uma questão simples. Eu convido você a tentar resolvê-la de forma diferente do que eu vou fazer aqui, usando o teorema da bissetriz, tá? Na forma trigonométrica que a gente estudou lá pelas aulas 18, 17, 19, por aí, tá bom? Eu vou fazer dessa forma porque a gente aqui explora bastante tema da trigonometria, tá bom? Então vamos lá. Eu vou chamar esse lado de frente para o vértice B de B pequeno, e vou chamar esse de frente para o C de C pequeno. Olhando para o triângulo da direita, eu tenho um ângulo de 60 e outro de θ, mas eu não tenho esse ângulo. Eu consigo encontrá-lo? Consigo, né? Quem seria esse ângulo? Ora, se somar 60, né? Vamos lá, se eu somar esse ângulo com 60 mais θ, essa soma tem que dar 180. Eu posso subtrair 60 dos dois lados, então isso aqui fica 120. Posso subtrair θ dos dois lados. Então, na verdade, esse ângulo aqui, ó, coloquei ele aqui, né? Esse ângulo aqui, ó, ele é 120 menos θ. Não é verdade? Muito bem. Vamos olhar para o triângulo da esquerda e tentar fazer a mesma coisa, ou seja, eu já tenho aqui os três ângulos, né? Aqui eu tenho um, eu consigo achar esse ângulo aqui? Consigo, né? Isso aqui é um ângulo raso de meia volta, né? Ou seja, esses dois ângulos são suplementares, a soma deles tem que dar 180. Se eu já tenho 60 aqui, tá faltando quanto? Tá faltando 120, tudo bem? Agora eu tenho θ mais 120, mais esse cara que eu não sei quem é, ó, dando 180, né? A soma dos ângulos internos do triângulo da esquerda. Eu posso fazer o quê? Posso subtrair 120 dos dois lados e posso subtrair θ dos dois lados. Então esse cara, na verdade, é quem? 60 menos θ. Maravilha. Feito isso, a gente agora vai usar as propriedades que a gente estudou. Vamos lembrar da lei dos senos? A lei dos senos me dizia o seguinte, ó, quando eu tenho um triângulo qualquer de vértices ABC, né, eu posso fazer uma seguinte proporção. Os lados, né, A pequeno, B pequeno, C pequeno. Então posso escrever que o lado A está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o lado B está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o lado C está para o seno do ângulo oposto a ele. Lembram disso? E se eu circunscrever uma circunferência, isso aqui, essa razão de semelhança é 2R's. Então essa é a lei dos senos que a gente estudou. Eu vou aplicá-la ali, tá bom? Nos dois triângulos. Então vamos colocar aqui, ó. Aplicando a lei dos senos no triângulo da esquerda, que é o ABD, e no da direita, que é o ACD, o que a gente fica? Vamos lá, ó. Eu vou chamar esse lado comum deles de x, tá? A bissetriz de x, é o lado comum para os dois triângulos. Então eu posso escrever assim, ó. X está para o seno de 60 menos θ, assim como C está para o seno de 120, não é verdade? De igual modo, do triângulo da direita, o que eu tenho? Eu posso escrever que x está para o seno de 120 menos θ, assim como o lado C, aliás, o lado x, o lado C, né? Isso, tá certinho. O lado B está para o seno de 60, pronto. Estava olhando da esquerda, da direita, né? Então, repetindo, para esse triângulo aqui, eu posso escrever que B está para o seno de 60, assim como x está para o seno de 120 menos θ. Agora eu estou com uma proporção aqui e eu posso reescrevê-la, porque quando eu tenho uma proporção desse tipo, ó, eu posso escrever assim, ó, esse cara está para esse, não é verdade? Só forma diferente de reescrever, né? Tem 4 formas diferentes de reescrever isso aí. E aqui D está para B, não é? Por que, professor, que eu posso reescrever assim? Porque quando eu estou multiplicando o produto dos extremos e o produto dos meios, ó, AD, eu continuo com AD aqui, não é verdade? E quando eu multiplico BC, eu continuo com BC aqui. Se o produto do meio é igual ao produto dos extremos nas duas, então elas são formas equivalentes, né, de se reescrever a mesma proporção. Tudo bem? Então eu vou escrever assim, ó, C está para X, convenientemente, tá? Assim como seno de 120 está para o seno de 60 menos θ. B está para X, assim como o seno de 60 está para o seno de 120 menos θ. Ok? Continua multiplicando cruzado, dá o mesmo valor que daria aqui em cima, né? Cada um. Isso aqui não é bom, ó. Arcos diferentes, 120 e 60. 120 e 60, isso não é bom. Vamos tirar isso daí. Seno de 120. Vamos lá. A gente sabe que aqui é o eixo Y, onde o seno se projeta. Aqui é o eixo X, onde o cosseno se projeta. Então vamos pensar. Para cá é o sentido positivo, não é verdade? Se eu quero ir calcular o seno de 120, eu ando do 0 até 90. Para chegar a 120, está faltando 30, né? Até aqui é 90. Não é verdade? Até aqui é 90. Então, se eu ando mais 30, eu chego ao 120. Então, o arco de 120, ó,
vai me marcar 30 aqui, mas como aqui tudo é 90, se aqui em cima é 30, aqui embaixo tem que ser quanto? 60. É esse cara que me interessa. Por quê? Porque, veja, quando eu projeto do outro lado, é ele que me aparece aqui, ó. Tudo bem? Então essa é a situação que eu tenho, ó. Qual? O seno de 120, o seno está em Y, né? Ó, ele mede isso, o seno de 120. Mas ele é o mesmo de 60, ó, percebeu? O seno é esse pedacinho, tem o mesmo tamanho para os dois. Então, na verdade, eu posso reescrever essa igualdade aqui, ó, da seguinte maneira, ó. 6 está para x, assim como seno de 60, porque eles são iguais, né? Sobre o seno de 60 menos 30. Tá? Tô querendo deixar tudo com 60, né? Vamos tirar esse de baixo aqui. Como é que eu tiro esse de baixo aqui? Vamos pensar assim, ó. O seno de 120 menos θ, né, que é o que eu estou querendo tirar ali, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, sabe? Você que Gaussiano ou Gaussiano como lá. É o seno de 120, né? Seno A cosseno B, seno B cosseno A. O seno é obediente, né? Fica menos. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Agora eu vou pensar o seguinte, isso aqui é seno de 120, só que o seno de 120 eu acabei de ver, né? O seno de 120 é quem? É o seno de 60, professor. Acabamos de ver, tá aqui não, né? É o seno de 60. Vezes o cosseno de θ, que eu não sei quem é a pergunta do milhão, né? Cosseno de θ. Menos o seno de θ. Só que o cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60. Só que como ele está à esquerda, ele é negativo, né? Então ele é menos o cosseno de 60, negativo. Só que esse negativo aqui, ó, na verdade, vai fazer com que isso aqui fique o quê? Positivo. Cosseno de 60. Sacou? Bom, agora veja o seguinte. Se você olhar com muita calma isso aqui, ó, seno A cosseno B cosseno A, isso é o que, na verdade? Ah, professor, isso aí é isso aqui, ó. É ou não é? Porque aí, observe, ó, seno A cosseno B cosseno A. O seno é obediente. Então eu posso reescrever, né? O seno de 120 menos θ, quem é? P sobre x, e aqui, seno de 60, e embaixo, seno de 60 mais θ. Ok? Agora tá bonito, ó. Todo mundo é 60. Todo mundo com o mesmo uniforme, né? Agora tá bonito. Então veja que esse caminho é um caminho trabalhoso, mas é um caminho muito rico, né? Você vai revisando muita coisa nessa questão. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Eu estou dizendo que AB mais AC, foi dito na questão, que isso valia 3 vezes AB. Quem é esse AB aqui? Eu chamei ele de C, né? C. Quem é o AC? Eu chamei ele de B, pequeno, né? C pequeno, B pequeno. E quem é esse AD? Eu chamei ele de X. Não é verdade? Então aqui eu estou com C sobre X, B sobre X. O que eu posso fazer aqui? Divide os dois lados por X, professor. Maravilha, é isso mesmo. Posso, porque o X é bissetriz, né? Não é zero. Como é que a bissetriz vai medir zero de um triângulo? Não tem como. Então aqui eu estou com C sobre X, mais B sobre X, dividindo todo mundo por X. E aqui fica só o 3. E aí agora você já imagina o que eu vou fazer, né? Saindo daqui, o que eu tenho? Eu tenho que 3, né? Vou colocar aqui, ó. 3, na verdade, é quem? É C sobre X. Mas quem é C sobre X? Tá aqui, ó. Seno de 60 sobre o seno de 60 menos θ, mais B sobre X. Quem é B sobre X? Seno de 60 sobre o seno de 60 mais θ. Né? Pode que arregaçar a manga da camisa e elaborar, né? E labutar, que agora é conta. Vamos pensar assim, para facilitar a nossa vida. Ó. Quando eu estou somando frações, né, eu posso fazer um jeito engenhoso, que é multiplicar assim, não é verdade? E multiplicar assim, não é verdade? E aqui eu tenho BD. Né? Ocorre que as nossas somas de frações aqui estão com o mesmo numerador, ó, numerador igual. Então é como se eu estivesse fazendo essa conta aqui, na verdade. Ó, né? Mesmo numerador. Ora, para esse caso não muda nada, eu continuo fazendo assim e continuo fazendo cruz credo, né? AB. E embaixo o que eu tenho? BC. Ok? Posso colocar esse A em evidência, então na verdade vai ficar C mais B e embaixo BC. Né? Ou B mais C, a ordem das parcelas não terá soma. Né? Pronto. Então, na verdade, para somar essas duas frações que têm o mesmo numerador, eu posso reescrever ali como sendo o quê? Ó, vamos colocar aqui, ó, 3 vai ser igual a... O A é como se isso aqui fosse o A, esse aqui fosse o B. Esse aqui fosse o A, esse aqui fosse o C nessa relação. Então eu posso colocar o A em evidência, vai ficar seno de 60 vezes B mais C. Quem é B mais C? Esses caras de baixo, ó. Seno de 60 menos θ, né? Seno de 60 menos θ, mais, né? Mais seno de 60 mais θ. Ok? E embaixo? Ora, embaixo eu ainda tenho que colocar quem? B vezes C. Os denominadores, né? O produto. Seno de 60 menos θ vezes o seno de 60 mais θ. Ok? Então a gente só somou as frações do segundo membro da igualdade. Agora vamos pensar o seguinte aqui, ó. Posso multiplicar isso aqui cruzado, né? Para tirar esses denominadores. Eu não gosto de denominador, então esse aqui fica o quê? Fica 3 vezes o seno de 60 menos θ, né? Quando eu multiplicar assim. Vezes o seno de 60 mais θ.
E do outro lado, quem que vai ficar? Seno de 60, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Lembra disso? 1, 2, 3, põe 2 embaixo de todo mundo. 3, 2, 1, põe 2 embaixo de todo mundo. E raiz hoje não tem 1. Raiz de 3 sobre 2 na nossa tabelinha, seno de 60 graus. Agora isso aqui, ó, é a soma do seno de dois arcos diferentes. Lembrou? Vamos lá? Quando eu tenho seno de x mais o seno de y, isso é o seno da semissoma, não é verdade? Ó? Aliás, duas vezes, né? Duas vezes o seno da semissoma pelo cosseno da semidiferença. Ah, professor, lembrei. Quando era menos, só mudava o sinal, né? Menos, ficava menos aqui e mais aqui. Então eu vou trazer isso para cá, tá fácil. Ó. Quando eu vou daqui para cá, os alunos têm muita facilidade, né? Daqui para cá. Quando é o contrário, que os alunos têm mais dificuldade. Então é daqui para cá que eu quero vir. Então essa soma, na verdade, pode virar quem? Duas vezes o seno da soma. Então tem que fazer essa soma aí, ó. 60, que vai ser o x, né? 60 menos θ mais 60 mais θ sobre 2. Agora, quando eu cancelo, dá 120 sobre 2. 120 dividido por 2 é 60. Então vai dar duas vezes 160 vezes o cosseno, né? Vezes o cosseno da diferença. A diferença vai dar quanto? Vamos pegar 60 menos θ menos 60 mais θ, ó, cuidado, não vai racional não, sobre 2. Bom, esse 60 vai morrer, né? E eu vou ficar com menos 2 θ sobre 2. Isso vai dar o quê? Menos θ, né? Cosseno de menos θ. Tranquilos? Só que agora, o que eu percebo? Esse cosseno de menos θ, isso é ruim, isso não é bom não. Né? Vamos reescrever isso aqui, ó. Isso aqui é 3 vezes o seno de 60 menos θ, vezes o seno de 60 mais θ. E aqui, o que eu tenho? Esse 2 pode cancelar, então fica raiz de 3 vezes o seno de 60, de novo, é raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de menos θ. Vamos lá, ó. A gente sabe que o cosseno se projeta aqui no eixo x, né? A gente está com o eixo x, o cosseno se projeta aqui, ó. Se eu pego para cima, o sentido é positivo. Se eu pego para baixo, o sentido é negativo. Então, se eu pego um ângulo θ aqui qualquer, ó, θ, o cosseno dele é essa projeção, esse tamanho aqui, ó. É raio unitário, esse tamanho. Mas se eu pegar aqui, ó, no sentido contrário, negativo, é como se menos θ fosse aqui, o cosseno continua, né? Vamos colocar aqui, ó. Melhorar essa circunferência. Ó. Se eu pego esse menos θ para baixo, é o mesmo cosseno, ó. Percebeu? Mesmo cosseno. Então o cosseno não se altera. O cosseno de menos θ é igual ao cosseno θ. Tá? Não precisa nem falar, né? Que função cosseno é função par, função ímpar, não precisamos. Então isso aqui, na verdade, é quem? É o cosseno de θ. Tudo bem? Cosseno de menos θ é igual ao cosseno θ. Aqui, explicação, né? Bom, o cosseno é essa medida, vale tanto para positivo quanto para negativo. Agora a gente pode melhorar ainda mais, né? Porque veja, esse 3 morri com essas duas raízes, sim ou não? Isso aqui vai dar raiz de 9, que é 3, morreu. Posso multiplicar os dois lados por 2, então aqui eu vou ficar com 2 vezes o seno de 60 menos θ, vezes o seno de 60 mais θ. E do outro lado só me restou o cosseno θ. Bem, eu preciso agora da seguinte situação. O que é isso aqui, ó? Seno vezes seno. Ah, professor. Vai dar aquela situação que é o contrário, né? Exato. Aqui não serve, né? Porque tá seno vezes cosseno, não serve. Vamos lembrar qual que era 2 vezes seno? Vamos lembrar? Era o... Quando eu tinha cosseno de x mais cosseno y, o que a gente fazia? A gente fazia o cosseno da semissoma, né? Vezes o cosseno... Aliás, duas vezes, né? Sempre duas vezes. O cosseno da semidiferença. Não é? Cosseno... Só que aqui tá positivo, né? E aqui também é seno, não é cosseno. Então vamos pegar o outro. Ó. Quem era o cosseno de x menos o cosseno de y? Ah, esse era menos duas vezes o seno, que é o que me interessa lá, ó. Da semissoma pelo seno da semidiferença. Ah, saquei, professor. Só que aqui tá menos 2, ó, para atrapalhar a minha vida. Ó. Questão tão malandrosa, milindrosa, né? Questão milindrosa aí. Sinais não posso usar aí. Eu tenho que melhorar. Se eu multiplicar por menos 1, isso aqui pode ser reescrito como? Se eu multiplico por menos 1, vai ficar cosseno y, porque ele vai ficar positivo, e esse cara fica negativo, né? Menos cosseno x. Ah, saquei, professor. E multiplicar por menos 1 de um lado, tem que multiplicar do outro. Então fica duas vezes o cosseno da semissoma. Cosseno não, né? Seno da semissoma. Seno da semidiferença. Ah, percebi, professor. E o que a gente tá ali? Com essa situação agora, né? Agora tá bonito, ó. 2, 2. Seno, 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 seno. Só que lembra que a gente trocou, né? Então o que eu tenho aqui? Eu quero que x menos y sobre 2 seja igual a 60 menos θ. Tudo bem? A gente trocou, lembra? Trocou uma 60 menos θ. E quero também o quê? Que x mais y sobre 2, x mais y sobre 2 seja quem? Seja 60 mais θ. Ah, professor, saquei. Se eu multiplico os dois lados por 2, eu estou dizendo que eu quero que x menos y seja 120 menos 2θ. E estou dizendo que x mais y precisa ser igual a 120 mais 2θ. Ok? Multipliquei por 2, os dois lados. Se eu resolvo isso, eu vou ter 2x e do outro lado 240. Simplificando por 2, o x é 120. Se eu volto em qualquer uma delas, vamos nessa daqui, ó. 120 menos y é igual a 120 menos 2θ.
O 120 cancela, posso multiplicar os dois lados por menos 1, então o y vale 2 tetas. Ah, professor, saquei. Então os alunos têm dificuldade, né, quando é assim, de fazer o contrário, né? Ir daqui para lá. Está aí. Agora tá fácil, porque é o quê? Cosseno x menos cosseno y, né? Quando eu inverti, fica o quê? Cosseno y menos cosseno x. Então tudo isso aqui, ó, é cosseno de y, que é quem? 2 tetas. Mais, não, menos, né? Menos, a gente inverteu, né? O cosseno de x. Né? Quem é o cosseno de x? Cosseno de 120. Isso precisa ser igual ao cosseno teta. Ah, bonita a questão, né? Bonita. Bonita a questão. Agora eu vou lembrar o seguinte, ó. Como é que eu faço para tirar aquele cosseno de 2 teta dali? Você lembra? Eita, professor, que questão, hein? É, meu irmão, cama é doce, mas é dura. Olha aqui, ó. Cosseno de 2 tetas, na verdade, já que é uma aula de revisão, né? É o cosseno de teta mais teta. Ora, mas isso é cosseno 60. Então vai ficar cosseno quadrado, né? De teta, o cosseno desobediente, menos seno ao quadrado de teta. Ocorre que o seno ao quadrado de teta, pela relação fundamental, é 1 menos o cosseno. Então vai ficar com 2 vezes o cosseno ao quadrado de teta menos 1. Tudo bem? Repetindo, esse cara aqui, ó. Seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta é 1. Se eu isolar o seno, ele fica 1 menos o cosseno. Esse menos cosseno com esse menos fica mais, vai virar 2 cossenos. E o 1 vai ficar menos 1. Né? Tá aqui. Tudo bem? A gente demonstrou isso já umas 50 vezes, né? Então isso aqui, ó, na verdade, quem é? 2. Opa! Tá certo. 2 cosseno ao quadrado de teta menos 1. Né? Menos o cosseno de 120. Ah, professor, lembro. O senhor me falou isso aí. Ele era quem? Ele era menos o cosseno de 60. Né? Exatamente. Ele era menos o cosseno de 60. Então vamos colocar logo um meio? O cosseno de 60 é um meio, né? Ó, menos com menos vai ficar positivo. Então vamos colocar logo mais um meio pra gente não perder muito tempo. Mais um meio. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo 2 cosseno ao quadrado teta, né? Multiplicar por 2 logo? Multiplicar todo mundo aí por 2. Ó. Isso aqui é um meio, né? Isso aqui é um meio. Menos um meio, né? Menos um meio. Né? Então eu vou multiplicar os dois lados por 2 para tirar o denominador. Então aqui vai ficar 4 cosseno ao quadrado de teta. Aqui, quando eu multiplicar por 2, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de teta. Eu posso subtrair dos dois lados. Então, como se ele viesse para cá negativo. E aqui, menos um meio vezes 2 vai dar menos 1, né? Só preciso resolver isso agora. Aí é moleza, né? Como é que a gente resolve essa brincadeira aí? Fácil. Né? Vamos chamar, só para você visualizar melhor, vamos chamar o cosseno teta de uma variável auxiliar lambda. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar, se eu fizer isso, ó, vai ficar 4, né? Vai ficar 4, no lugar de cosseno eu vou pôr lambda. Então 4 lambdas ao quadrado, menos 2 vezes o cosseno, que é lambda, menos 1. Isso é igual a zero. Delta vai ser b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 4, 16, para esse menos dá mais, né? Isso. Então dá 20 o delta. Então meu lambda, na verdade, é menos b, só que o menos vai ficar positivo, mais ou menos a raiz do delta, 20 é 4 vezes 5. A raiz de 4 vezes 5 é 2 raiz de 5. Embaixo, 2 vezes o a, 8. Daqui eu tiro duas raízes. Uma é 2 mais 2 raiz de... Vamos melhorar, né? Vamos simplificar por 2. Simplificar por 2. 1 mais a raiz de 5. 8 por 2 dá 4. Ou 1 menos a raiz de 5 sobre 4. Claro que essa vai dar negativa, não me serve, né? Não me serve. Então esse daqui, ó, na verdade, que foi pedido, o cosseno quem é? 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 4. Que era o que havia sido pedido pra gente. Simples assim. Quer dizer, não tão simples assim. Até a próxima.